Bom dia, Laura. Estou só aguardando o pessoal entrar, porque aí eu começo a dar aula e no final eu tenho que começar tudo de novo, porque às vezes as pessoas atrasam muito. Aí eu vou esperar a maioria entrar aí para a gente poder começar a aula, tá? Bom, acho que já deu, né? Vamos lá. Então, a nossa aula de hoje, como eu mencionei lá no grupo, tá? Vai ser a aula 23, 24, uma aula voltada para funções quadráticas, tá? Entenda-se por função quadrática as funções do segundo grau. O que é uma função do segundo grau? Uma função, pessoal, do segundo grau é uma função, tá? É uma funçãozinha que vai ter a variável x elevado ao quadrado. Então, nós teremos o quê? Ó? F de x, tá bom? Igual a alguma coisa aqui, com x quadrado. Então, no termo geral, tá? Quando a gente não conhece a função direito ainda, a gente escreve ela assim, ó. Ax quadrado mais bx mais c. Isso aqui é uma função do segundo grau, e o que indica para a gente que ela é uma função quadrática, né, ou uma função do segundo grau, é esse carinha aqui, ó, o expoente 2, tá? É esse carinha aqui o responsável por dizer para a gente que a nossa função ela é uma função do segundo grau. Nesse caso aqui, a gente diz que isso aqui é o grau da nossa função. Na aula que eu expliquei sobre a função do primeiro grau, eu disse para vocês, né, eu expliquei para vocês qual era a função do primeiro, do segundo, do terceiro grau, pois o que indica uma função do primeiro, segundo, terceiro grau vai ser o quarto, o quinto, o décimo, o milésimo grau, vai ser justamente o maior expoente da variável x, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos uma função do segundo grau, porque o maior expoente da variável x é o número 2, né, o expoente quadrado. Por isso que ela é chamada de função quadrática, porque vem do quadrado, que vem do expoente 2 ao quadrado. Enfim, é isso daqui que a gente tem que analisar. Obviamente, né, a gente tinha estudado anteriormente, a gente tem que fazer um paralelo, tá bom? Esse paralelo vai dizer respeito ao quê? A equação, tá? A equação do segundo grau, que é importante que a gente também saiba calcular aqui, e eu fico feliz que a gente já teve essa aula sobre equação do segundo grau, e fazer um paralelo também com a função do segundo grau, porque dentro da função do segundo grau, a gente vai ter que usar a equação do segundo grau para resolver. Lembre-se, equação do segundo grau é algo que vai ter esse formato aqui, ó, ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Essa é a expressão que a gente já estudou, que fala sobre a função do segundo grau, de equação do segundo grau. Já a função do segundo grau, a diferença é que ela vai ter um f de x aqui, ó, no lugar desse zero. Em vez de ser igual a zero, ela vai ser igual a f de x, né? Então, é a mesma expressão, porém, com um formato um pouquinho diferente aqui para nossa aula, tá? Gente, não me levem a mal, tá? Eu não estou brigando com vocês. Eu só queria pedir para vocês tentarem, nas próximas aulas, entrarem um pouco mais rápido para a gente não perder, para vocês não perderem o conteúdo, tá? Porque olha só, a aula começa, por exemplo,
a aula começa, vamos supor, 7 horas, tentem entrar pelo menos 7h05, 7h10, para vocês não perderem muito conteúdo, não perderem muita explicação. Então vocês acabam perdendo algumas vezes alguma coisa importante aí no meio do caminho, ou então vocês acabam com alguma dúvida porque chegou um pouquinho atrasado, tá? Então vamos só ter esse cuidado assim para não chegar muito tarde, para não perder algumas coisas importantes. Até porque, como vocês sabem, tudo que eu passo para vocês aqui é importante, né? Vocês vão resolver isso aqui na vida de vocês toda hora. Então, é bom que vocês estejam aí atentos à nossa aulinha, tá? A gente tem alguns pontos que são importantes da gente analisar numa função, seja ela a função do primeiro grau, seja ela a função do segundo, do terceiro, funções de seno e cosseno, qualquer tipo de função que a gente vai estudar daqui para frente, né? Existem algumas coisas que são muito importantes que a gente precisa abordar, tá? Uma das coisas que é importante que nós precisamos fazer é o seguinte: gráfico. Gráfico é muito importante quando nós estudamos funções, independentemente do tipo de função que nós estamos estudando. Então, gráfico, gente, ó, é um dos pontos que sempre vai ter quando nós estudamos funções. Uma outra coisa que é muito importante o Leonardo disse que não é possível entrar na reunião. Deixa eu ajudar aqui o Leonardo, né? Tá, vamos lá. Então, o Wayne entrou aqui. Vamos ver quem que... Então, pessoal, só um minutinho para eu ver aqui. A resposta que eu queria dar, eu não posso dar, porque é só assim, eu não tenho o que fazer, né? Então, resumidamente, né? Eu, assim, sinto muito em dizer isso para vocês, né? Vocês estão ouvindo isso, eles vão ver se assistirem o vídeo depois. Mas a minha tristeza, assim, que eu não tenho muito o que fazer nesses casos, porque como vocês sabem, né? Eu não consigo resolver esses problemas, né? A não ser que eu estivesse lá vendo o que de fato está acontecendo com o celular deles, né? Ou com o notebook, não sei. Mas vamos voltar aqui, gente, ó. Primeiro, o gráfico é muito importante. Segundo ponto que a gente tem que aprender, sempre identificar as raízes, tá? Como que se calcula as raízes. De certa forma, para todo tipo de função existe uma forma diferente. Por mais que seja o mesmo ponto básico, existem diferenças na hora de calcular cada uma dessas coisas, tanto do gráfico quanto da raiz, e quanto também, simplesmente, por exemplo, na parábola, que é o que a gente vai estudar agora, a gente tem um ponto muito importante, que é chamado de vértice, tá? Da parábola. Primeiro, o que eu vou fazer aqui? Ó, eu vou explicar o gráfico, eu não vou ensinar como fazer o gráfico ainda, tá? Eu só vou mostrar o gráfico, depois eu vou ensinar a calcular as raízes, o vértice, para depois ensinar o gráfico. Por quê? Porque a gente vai usar justamente essas informações aqui a mais para calcular o gráfico da nossa função, tá? Então, para a gente entender o gráfico da nossa função, em primeiro lugar, vamos entender o seguinte, ó, vou fazer aqui o eixo X e o eixo Y, tá? Vou fazer dois aqui para explicar uma coisa muito importante para vocês, que é o seguinte: quando nós temos uma função do segundo grau, o gráfico dessa função, ou ela vai ter a concavidade, né, voltada para cima, ou ela vai ter a concavidade voltada para baixo, tá? E isso daqui é influenciado pelo quê? Justamente pelo coeficiente A, que é o coeficiente do x quadrado. Se o A é positivo, a concavidade é voltada para cima, tá? E se o A é negativo, a concavidade é voltada para baixo.
Então, isso é que a gente precisa saber analisar na hora de fazer nossa questão. Então, por exemplo, se a função for, por exemplo, tá? Se a função for isso aqui, ó, y, que eu posso escrever y no lugar do f de x, tá? Assim como na função do primeiro grau. Se eu tenho que 2x quadrado mais 3x menos 1, eu já tenho que saber que, por exemplo, nesse exemplo aí, o gráfico da minha função ela vai estar voltada para cima. Eu não sei que valor é esse, eu não sei que valor é esse, eu não sei que valor é esse. Mas eu sei que ela vai estar sorrindo, né? Ela vai estar com a carinha feliz aí. Agora, se eu colocar um menos aqui, automaticamente o meu gráfico não vai ser mais assim, ele vai ter aqui uma carinha triste, ele vai ter a concavidade voltada para baixo, então ele vai estar aí como se estivesse chorando. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque o coeficiente A ele vai indicar para a gente se a concavidade é para cima ou se a concavidade aqui é para baixo, tá? Ficou alguma dúvida aí, Professor, gente, de entender isso? Diga. eu. Então, a concavidade do gráfico depende do número que está com a raiz em cima? Número que está com Que está expoente. com o expoente, isso. Isso. Sim, só depende dele, para saber se é para cima ou para baixo, tá? Depois, daqui a pouco, a gente vai ver outras informações que a gente vai ver no gráfico através da fórmula, tá? Mas o primeiro ponto é saber, para cima o A é positivo, para baixo o A é negativo, tá bom? Então vamos identificar sempre assim, ó. O cara que está com o x quadrado, né, com o número, a letrinha que tem o expoente, ele é o nosso A, tá? Então vamos identificar ele como A para ficar bem claro para a gente aqui na hora de vocês entenderem a interpretação. Nós vamos ter o A, nós vamos ter o B e nós vamos ter o coeficiente C. Cada um deles tem um nome diferente, né? Justamente para que a gente não confunda. Então entendam que o A vai indicar para a gente se é para cima ou para baixo, a concavidade. O segundo ponto que a gente tem que analisar aqui são as raízes. E o que é a raiz, gente? A raiz é quando eu quero resolver a minha função, ou a f de x, né, ou y, qualquer uma das duas nomenclaturas, tá, igual a zero. O que isso significa para a gente? Significa que eu vou pegar a minha função e eu vou transformar ela, na verdade, numa equação do segundo grau, tá? Que aí a gente já está acostumado a resolver. Como assim? Bem simples. Lembre-se que numa equação do segundo grau, o que, que a gente faz? Ó? A gente faz uma coisa bem simplesinha aqui. Nós calculamos, nós pegamos o A, o B e o C, e aí nós usamos a fórmula de Bhaskara. Primeiro a gente calcula o delta, que é B ao quadrado, menos 4 vezes A e C, tá bom? Bom, detalhe importante. Alguns professores, né, dependendo de onde você veio, de onde você estudou, se você não tiver estudado todo o tempo comigo, alguns livros, alguns materiais didáticos, ele não ensina a calcular o delta, ele ensina a calcular direto o x1 e x2, tá? Por que eu quero calcular o delta? Porque a gente depois vai usar o delta aqui no vértice, tá bom? Então, por isso que eu faço separado aqui o delta. Desde o início do ano eu venho ensinando separado, tá bom para vocês. E aí, como que calcula o x? É só fazer menos b mais ou menos raiz do delta, que a gente obtém aqui a resposta antes, dividido por 2 vezes o A, tá? Então a gente faz o cálculo da raiz assim. Aí eu vou fazer daqui a pouco a observação com vocês passo a passo, mas só lembrando, se o delta for positivo, tá? O resultado de delta for positivo, nós temos duas raízes, nós temos duas soluções. Se o delta for igual a zero, a gente só vai ter uma solução, tá? Somente uma. E se o delta for negativo, nós não temos solução, ou seja, não tem raiz. Depois eu vou explicar passo a passo todo esse contexto do delta, bonitinho, tá? Aqui é só uma indicação preliminar para a gente entender uns processos, depois a gente vai entender mais aprofundado cada um desses aqui. O terceiro ponto, né, que o vértice, ele é o seguinte, quando nós temos o gráfico da função, vai ter um ponto aqui, ó, que a gente vai chamar de vértice da parábola. Esse vértice, no caso, se o A for positivo, ó, se você observar, esse aqui é o ponto mínimo da função, tá? E é um ponto muito importante para análise matemática, contábil, enfim. Um ponto muito importante na hora de fazer a análise, tá? Que é o ponto mínimo, se ela for
aqui com o A positivo e vai ser um ponto máximo se o A for negativo. Isso aqui é muito importante, por quê? Porque se você tem um problema, por exemplo, financeiro, em que a função representa o lucro, você quer saber qual que vai ser o lucro máximo. Se você tem uma função, por exemplo, de, sei lá, gastos de materiais, você vai querer saber qual que vai ser o gasto mínimo de material para você não ter prejuízo, por exemplo, tá? Dando um exemplo aí bem voltado para a área financeira, tá? Mas na prática, para nós aqui na matemática, nós temos que entender somente o seguinte: qualquer interpretação que seja do mínimo aqui, eu só preciso saber calcular. Por mais que tenha toda uma base teórica na contabilidade, uma base teórica para física, como, por exemplo, nós no futuro estudaremos balística, tá? E a balística, o projeto ele vai ter, dependendo de como ele for lançado, ele vai fazer uma parábola. E aí a gente pode saber que ele calcular qual que vai ser a altura máxima que esse objeto vai, que esse tiro vai alcançar, qual que é a distância máxima que em relação aqui ao solo que ele vai ter, a altura, enfim, a gente pode querer calcular o máximo aí e mínimo. Então a gente o vértice, ele é um ponto x, y, tá? Como todo ponto no plano cartesiano. Então, ele vai ter aqui ó, um valor em y e ele vai ter aqui um valor em x, tá? Que a gente vai chamar de x vértice e y vértice. Tanto para o máximo quanto para o mínimo, tá? A gente vai ter o x vértice e o y vértice, que é o mesmo, na verdade, é a mesma fórmula para os dois. Para eu calcular o x vértice, eu uso a seguinte expressão. Ó. Bom anotando aí para vocês não se perderem depois, tá? Menos b sobre 2a, e o y vértice é menos delta sobre 4a. Então, deixa eu ver, quem que desmutou aí, que ficou bem alto, é a Bárbara. Eu quase que removi ela da chamada aqui, mas ela já mutou aí. Bom, então aqui, ó, nós temos então aqui as fórmulas para a gente calcular o vértice, tá bom? Então vamos analisar num gráfico, bem passo a passo aqui, o que cada um vai significar para a gente, tá? Vou desenhar aqui um gráfico no eixo cartesiano, tá? O eixo X e o eixo Y, deixa eu colocar aqui uma cor mais escura. Então, o eixo X e o eixo Y, tá bom? Então, vamos analisar o gráfico, vamos supor, primeiramente, vamos pensar que o gráfico da nossa função, ela está voltada para cima, tá? A análise para o gráfico voltado para baixo é a mesma coisa. Então, os pontos importantes que nós temos no gráfico, olha só. Gente, esse ponto aqui é importante, tá? Deixa eu trocar a cor aqui para ficar mais expressivo aqui para gente, ó. Esse carinha aqui, gente, ó, é o X1, tá? E esse outro carinha aqui, ó, é o x2, tá bom? Ou seja, esse aqui é a primeira raiz, esse aqui é a segunda raiz, tá bom? Então, a gente tem que calcular a raiz para saber esses pontos aqui. Lembrando que no plano cartesiano, a raiz ela é representada assim. Por exemplo, a raiz 2, ela é o x2, 0, tá? Enquanto que a raiz 1 aqui, ó, ela é o x1, 0. Outro ponto importante aqui, nesse caso aqui, nesse contexto, é o ponto de mínimo, tá? Esse aqui é o vértice que é dado pelo x vértice, y vértice, tá bom? Então, aqui ó, é o valor do x vértice e aqui no eixo y nós vamos encontrar o y vértice. E tem um terceiro ponto aqui muito importante, que é esse pontinho aqui, na verdade, é o quarto ponto, se a gente for analisar, né? Esse valorzinho aqui, gente, é o valor C, tá? Que C é esse? É esse Czinho daqui, ó, da expressão, nesse caso aqui o menos 1, ó, nesse exemplo aqui. Então, toda vez que a gente for desenhar um gráfico, eu já tenho que identificar. Se eu tenho um gráfico da função, esse valor aqui é o ponto C, é o valor C, que vai indicar para a gente o ponto 0 no x, ó, o x é 0, ó, tá aqui no 0, e o y é o ponto C. Então, esses são os pontos mais
básicos de uma função do segundo grau, tá? De uma função quadrática, porque com eles a gente consegue identificar o gráfico da função, tá? Então esses são os pontos bases, daqui a pouco a gente vai fazer o exemplo. Agora eu quero explicar para vocês o passo a passo aqui do delta, tá bom? Eu vou mostrar o delta e os gráficos para vocês verificarem aqui algumas coisas importantes. Para isso, eu vou fazer o uso do seguinte, ó. Eu vou desenhar 6 gráficos aqui, menorzinho, só para vocês entenderem como que aplica aqui o delta, tá? Eu vou fazer um para cada conceito. Assim, pode ser que pareça muito, mas não é muita coisa não, tá bom? Vocês vão ver que é bem tranquilo, porque na verdade, eles vão se completar as informações. Aí vocês vão chegar aí ao consenso do entendimento. Olha só. Aqui em Professor, cima... Oi. rapidinho, desculpa interromper, mas sobre essa questão do vértice aí, eu não entendi muito. A gente precisa, tipo, copiar aquilo lá, porque não fez muito sentido pra mim. Não, Lucas, o vértice, ele é um ponto... Vamos pensar no seguinte, você tem a antena da Sky na sua casa, ou antena parabólica, ou antena da Oi, da Sim, Vivo, de alguma empresa dessas? sim. Não tem aquele pontinho lá no meio, aquele Uhum, que fica lá no central, lá embaixo, que conecta o ferrinho, aquele uhum. ponto... Deixa eu pegar uma imagem aqui para mostrar de forma melhor, né? Porque não faz muito sentido eu Não é mostrar isso todo aqui dia que nós ficamos e olhando para falando, nossa né? antena. Pera aí. Mas vou pegar um exemplo aqui da antena da Sky, só para vocês, para vocês verem aqui um ponto melhor. Vou pegar nem da Sky, vou pegar a parabólica, que eu acho que a parabólica ela vai ser mais bonitinha de explicar. Ó. Deixa eu pegar uma aqui que fique bonitinha aqui, vamos ver. Bom, tá dando de enxergar aí bem? Deixa eu pegar uma maior, né? Opa, achei uma maior. Eu baixei uma maior, pessoal. Vou usar ela aqui para nossa referência aqui. Bom, vocês estão vendo aí? A antena? Não, A sua outra conta não tá aqui, não. eu ia falar Não tá isso. aparecendo. Tá, eu vou gravar agora, peraí. Opa, agora vocês estão vendo? Não. Não. Não? Agora sim, agora sim. Agora foi, agora foi. Agora sim, né? É a mágica da edição aqui do. Então vamos lá. Olha só, gente. É o seguinte. Então percebam que, ó, existe uma antena, né? Tá vendo esse ponto centralzinho aqui, ó? Deixa eu riscar aqui, né? Pra fazer aqui, ó. Tá vendo esse ponto central aqui? Se você pegasse essa antena aqui, colocasse ela de lado aqui, retinha, ela ficaria assim, ó. Essa antena ficaria nesse formato mais ou menos aqui, tá? Isso aqui é um formato meio parabólico, só que é um formato em 3 dimensões. Observe que a gente está trabalhando com 2 dimensões aqui, tá? Somente como se fosse um corte aí na antena. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é justamente esse ponto central aqui. Isso daqui é o vértice, tá, gente? É o ponto central aqui da parábola. Lembre-se que nós também estamos estudando espelhos côncavos e convexos. Então, aquela representação no eixo principal lá também é o vértice da parábola que forma o espelho, tá? Então, essa parábola que forma a antena parabólica, ou a antena da Sky, ou a antena da Oi, Vivo, TIM, sei lá quantas empresas tem, que eu não tenho nenhuma, tá? Esse ponto central aqui, ele é o vértice. Aí a gente analisa o seguinte, ó. Se tiver apontado para cima, isso aqui é um ponto mínimo. Entenderam? Agora, se você deitar, por exemplo, a antena, esse ponto que vai aparecer aqui, ó, ele vai ser o ponto máximo. Tá? Então depende da posição. Por isso que nós vamos analisar nesse sentido aqui, ó, o ponto mínimo e o ponto máximo, tá? O mínimo e o ponto de máximo. Então a gente vai analisar essas coisas de maneira separada. Então, qual é a análise que eu quero fazer com vocês aqui? Ó, primeiro, todas essas de cima aqui, ó, eu vou colocar o A
positivo, tá? Ó, vou colocar aqui, ó. Todas elas o A é positivo. Lembre-se, se o A é positivo, significa que a concavidade é voltada para cima. Tá bom? E nessas três de baixo aqui, eu vou analisar o A negativo, ou seja, o A com concavidade voltada para baixo, tá bom? Então é isso que a gente vai ter aqui. A positivo, sorrindo. A negativo, tristeza aí. Então, só lembrando, isso que nós vamos analisar. Em relação ao vértice, vamos esperar mais um pouquinho, porque depois que eu explicar essa parte aqui do delta, que a gente vai ver agora o delta, eu explico separadamente só a questão do vértice, para depois a gente ver os exemplos aí aplicando tudo de uma vez só, tá? Eu tenho que me apressar um pouco, porque o horário já está bem avançado, né? Daqui a pouco a gente encerra a aula, mas vamos lá. Então, quando o A é positivo, a gente tem o seguinte, ó. Primeiro, o delta, pessoal, pode ser que ele seja positivo. Se o delta é positivo, então a gente tem o quê? x1 e x2, certo? Então a gente vai ter duas raízes. Isso significa que o meu gráfico, ele vai ter isso aqui, ó. Tá? E esse carinha aqui, ó, é o x1, e esse pontinho aqui que passa no x é o x2. Entenderam? Se o delta for positivo, no gráfico, nós vamos ter x1 e x2 no cálculo, tá? Na solução, que a gente usa a forma de Bhaskara, e além disso, no gráfico vai aparecer aqui, ó, x1 e o x2, tá bom? Agora, um ponto importante. Se o delta for igual a zero, então nós temos, na verdade, que o x1 é igual ao x2, né? Eles são duas soluções iguais, ou seja, nós temos duas raízes iguais. Então, ele vai fazer isso aqui no gráfico, ó. Ele só vai tocar aqui no x1, que também é o x2 nesse caso. Então, ele só vai tocar num ponto. Delta positivo, 2 pontos. Delta igual a zero, 1 ponto. Agora, a gente vai para a última análise. E se o delta for negativo? O que acontece? Se o delta for negativo, então, ó, esse símbolo aqui, ó, o E ao contrário é o símbolo de existe. Quando eu corto ele no meio, significa não existe, tá? Então, aqui não existe x1 e também não existe x2, tá? Não existe x1 e x2. Então, significa dizer que o gráfico está aqui, ó. Por mais que a equação não tenha solução, o gráfico ainda existe, tá? O gráfico existe, porém ele não passa no eixo x e não passa no eixo y. Então, esse que é um grande cuidado que a gente tem que ter na nossa função, na nossa equação do segundo grau, tá bom? Então, dependendo do formato da minha função, alguns valores em específicos não irão existir, tá? Então, isso aqui já é uma dica para vocês, tá bom? Professor, Sim? só o x1 que vai passar no negócio lá, como que é o nome? Vértice. No vértice. Depende. Eu não entendi. Não, depende se você... Acho que você não entendeu o que eu quis dizer aqui, ó. O que eu quis dizer aqui, gente, ó, o que eu quis dizer aqui para vocês sempre existe gráficos. A gente já estudou a equação do segundo grau e a gente sabe que a gente calcula a forma de Bhaskara e tem 3 possibilidades. O delta, ó, até explicar aqui nesse desenho aqui, ó. O delta pode ser positivo, delta, olha para o delta só, tá? Ele pode ser 0 e pode ser negativo. Se for positivo, nós já estudamos na equação do segundo grau que se o delta é positivo, tem 2 soluções. Se o delta é igual a 0, tem uma única solução. O x1 e o x2 são iguais. E se o delta for negativo, não tem solução, ou seja, não existe x1 e não existe x2. Só que isso eu estou mostrando para vocês agora no gráfico. O que acontece com o gráfico se for uma função do segundo grau? O que isso implica, né, dizer? Implica dizer o seguinte, ó, se o delta é positivo e existe x1 e x2, eles vão aparecer aqui, ó, no eixo x, onde o gráfico toca o eixo x quando você desenha o gráfico. Se o delta é igual a 0, o x1 e o x2 são iguais. Então, só vai tocar uma única vez no gráfico. E se o delta for negativo, não existe x1 e x2, não tem solução. Então, o gráfico continua existindo, mas o gráfico não passa pelo eixo x. É isso que eu quis dizer para vocês em relação ao delta, tá? Aí vai passar no y.
Todos passam no Y. Todos passam no Y aqui, ó. Ah, sim. Professor, tem E como eu como havia dar falado para vocês, 2? ó, Tem isso como aqui é o dar C. 2 delta? Não, né? Não, delta só é 1. O Uhum. X dá E dois na. valores. O X dá dois valores, gente, X1 e X2, porque é X quadrado. Lembra-se que o X quadrado, quando você passa o quadrado para o outro lado na forma de raiz, vai aparecer o mais ou menos da forma de Bhaskara. Por isso que tem o mais ou menos aqui, ó. Esse mais ou menos é que dá o x1 e x2. O mais vai dar o x1, por exemplo, e o menos vai dar x2. Mas aqui a ordem não importa de quem é x1 e x2, tá? O que importa é saber que vai dar dois diferentes, ou dois iguais, ou nenhum. Dependendo do delta. Agora deixa eu explicar aqui a parte negativa, para ver se isso fica claro para vocês. Ó. Com a parte negativa, vai acontecer o mesmo processo, tá? Se o delta é positivo e o A é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Se o delta é positivo, tem duas raízes, ó. Então a gente vai ter, ó, x1 e x2. Se o delta é negativo, se o A é negativo e o delta é igual a zero, então só vai ter uma raiz. Uma raiz, então ele só vai ter aqui o x1. E se o delta é negativo, então não possui raiz. Ó. Delta negativo e A negativo significa que não tem raiz, ele não passa, ele não toca no eixo X aqui. Então, na verdade, as informações que eu estou trazendo para vocês é em relação a como interpretar o gráfico nessa abordagem, já que nessa abordagem aqui, as coisas vão funcionar de uma forma um tanto quanto igual e ao mesmo tempo diferente da equação do segundo grau. Por quê? Funções que a gente calcula, outras não precisa. Na função, a gente tem várias coisas para poder analisar. A gente tem gráfico, a gente tem o coeficiente A gente tem o coeficiente C, a gente tem o delta, tem o x1 e x2, temos o vértice que a gente vai analisar agora. Então, a gente tem várias informações, como eu comecei aqui no início da aula falando sobre isso. Nós temos gráficos, raízes e vértice para poder estar estudando. O gráfico tem a sua interpretação, as raízes têm a forma de básica para calcular e o vértice tem a fórmula do vértice para calcular o vértice de uma equação, de uma função do segundo grau. Tá bom? E o que é o vértice? Como eu havia explicado aqui, o vértice é esse ponto aqui de mínimo ou ponto de máximo de uma função do segundo grau. E a fórmula para calcular eles é dada por essa expressão, ó, menos b sobre 2a, que é o mesmo menos b e a que aparece na forma de Bhaskara, e menos delta sobre 4a. O delta é o delta da forma de Bhaskara também. Então, a gente tem essas expressões, a gente tem esses cálculos para ser feito e o gráfico para ser desenhado. Mas falando assim, talvez não fique tão claro. Vamos fazer exercícios para que isso fique claro para vocês, tá? Professor, Vamos fazer rapidinho. assim? Diga. Eu não entendi a parte de baixo. Tipo, essa parte de baixo aqui que é tudo igual ao zero. Com Por que é tudo delta. igual ao zero? Tipo, esses ângulos de baixo, aí eu entendi a parte de cima, os três de cima, mas os três de baixo eu fiquei meio em branco. É porque é o seguinte, Lucas, os de baixo é os mesmos de cima, só que com A negativo. Vamos voltar no início. No gráfico. Se o A é positivo, quem multiplica o x quadrado é positivo, então ele vai estar para cima. Se quem multiplica o x quadrado é negativo, então ele é para baixo. Então, quando eu vim analisar aqui com vocês, eu tenho o A negativo, o A positivo e o A negativo. Então, tem para cima e também tem para baixo. Só que para cada um deles, para cada um, existe três deltas diferentes. Ó. Existe o delta positivo, o delta igual a zero.
Ô, professor, o senhor não tá falando nada. Eu também achei estranho, achei que eu tinha caído. Eu também. O professor deve ter caído. Vixe, O professor caiu. Minha internet tá ruim, mano. ele vai Mas voltar. aconteceu a mesma coisa com o professor de história, velho, mais 2 vezes. Putz. Não. Voltou. Pessoal, a internet caiu, mas já voltou, tá? Deixa eu apresentar novamente aqui lá para a gente fazer o exemplo, né? Para ficar claro aí para vocês a ideia do o que de fato eu quero fazer, que é fazer o exemplo, para ver se eu consigo passar para vocês a essência do nosso estudo, que a essência do que nós queremos é a seguinte, ó. Nós vamos estar fazendo... Professor, minha internet tá caindo. Me aceita aí no meu celular, que eu vou usar meus dados, por favor. Eu não entendi nada, Bárbara. Ela vai usar os dados móveis porque a internet dela tá caindo. Me ajuda. Não, tudo bem. A minha internet também caiu agora, eu tive que voltar, tá certo? Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui é exemplos, tá? Então eu vou pegar um exemplo aqui simples, ó, x² menos 2x x² menos 2x mais 1. E nós vamos analisar, tá? A gente vai fazer todo aquele processo que eu vim indicando aqui para vocês anteriormente, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, gente, ó, é analisar o seguinte, ó. Primeiro, nós vamos analisar as raízes. Tá bom? Então, para a gente analisar aqui as raízes, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai ver que o A, tá? O A vale 1, que é quem multiplica o x². Observe que não tem ninguém, então é 1. O B é menos 2. E o C, aqui vale 1, tá bom? Então, esse é o A, B e C. Aí, agora a gente vai calcular o delta. Então, o delta vai ser o quê? B ao quadrado menos 4AC. Aí eu vou substituir os valores e multiplicar, tá? Então, nós teremos menos 2 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que também é 1. Então, aqui vai ficar, ó, menos 2 ao quadrado dá 4, porque menos 4. E 4 menos 4 vai dar 0. Isso daqui significa dizer que o delta, ó, deu 0. Delta dá 0, tá, gente? Não precisa fazer isso, mas é só para vocês entenderem. Se o delta deu 0, vocês precisam sempre lembrar, delta 0 só tem uma raiz, só tem uma solução da equação. Então, no caso aqui, o que vai acontecer se o delta deu 0? Então, quando eu vier aqui calcular o meu x, tá? Eu já sei que só vai dar x1 igual a x2, ou seja, só vai dar uma solução. Então, ó, menos p, mais ou menos raiz de delta, como delta é 0, vai sumir, né? Sobre 2a. Então, o menos b vai ficar menos 2, mais ou menos raiz de 0, que vai dar 0, sobre 2 vezes a, que é 1. Ou seja, isso aqui dá 0, então some, e aí fica menos com menos mais, vai ficar 2 sobre 2, então eu sei que o meu x1 vale 1. E o x2 também vale 1, tá? O x1 é igual a x2. Ou seja, aqui vocês vão perceber que só tem uma única raiz. Então, a primeira parte do meu cálculo já é 1, tá? Lembrando para vocês uma coisa bem importante aqui, ó, bem importante. Geralmente, os cálculos que envolvem esse conteúdo, se você fizer tudo bonitinho, tudo organizado, vai dar mais ou menos uma página, tá? Se você fizer todos os passos, tudo
tranquilos, vai dar uma página aí quando vocês fizerem no seu caderno. Então, não tenham pena de escrever, não tenham pena de fazer o cálculo aí, tá? Senão, se vocês estiverem com pena de caderno, esse conteúdo é muito ruim. Eu sou uma exceção. Meu caderno acabou recentemente. Eu tô na última página agora de matemática, mas é porque eu tinha copiado algumas coisas de física, aí ocupou página. Não, aí tem que pegar um outro, né? Umas folhinhas aí, mas vamos lá. Então, Já peguei. x a gente já calculou. Agora vamos calcular, ó, próximo passo. O vértice, vamos ver quem que é o vértice da nossa equação, da nossa parábola, na verdade. Então, o vértice, né? A gente vai calcular o x vértice e o y vértice. Ó. Então, aqui, ó. O vértice da minha equação, deixa eu melhorar essa letrinha aqui que tá muito feia. Vamos lá. Então, pessoal, o vértice vai ser assim, ó. O vértice, ele é o x vértice e y vértice. A fórmula para calcular o y vértice, tá? Eu já indiquei para vocês, mas eu vou mostrar aqui de novo, ó. Primeiro, calcular o x vértice é bem simples, ó. É menos b sobre 2a. Se você for olhar, ó, o menos b é quem? É menos 2, né? Então vai ficar menos 2 dividido por 2a. E o a é 1, então fica 2 vezes 1. Nesse caso aqui, o resultado vai dar 2 sobre 2, ou seja, 1. Então, o x vértice é 1. E quanto que vale o y vértice? O y vértice é menos delta sobre 4a. Observem que o delta, a gente calculou e deu 0. Então, vai ficar menos 0 sobre 4 vezes 1. E 0 dividido para qualquer coisa é 0. Então, a gente tem o vértice. Então, o vértice aqui, ó, de forma resumida, vou fazer aqui num quadradinho para não ocupar espaço. O vértice aqui é o ponto 1, 0. Nesse caso, o vértice vai ser a mesma coisa da raiz, porque essa é uma função que o delta é negativo, tá? Por isso que ele vai ser igual à raiz, ó, 1. Por último passo, a gente vai desenhar o gráfico da nossa função. Então, eu venho aqui e desenho o eixo y e o eixo x, tá? Eu vou marcar o meu ponto, ó, meu ponto 1. Então, eu venho aqui e marco o ponto 1. Vou mudar aqui a cor da canetinha para a gente poder desenhar o gráfico. Um outro ponto importante, ó, é o ponto C, tá, gente? O C aqui, ó, é importante no gráfico, por quê? Porque aonde for o C aqui, ó, nesse caso aqui o C vale 1, eu posso desenhar o gráfico da minha função, ó. Aí vai ser essa parábola aqui, tá? Desse lado aqui ficou bonitinho, agora desse lado aqui ficou feio, que dói. Vamos tentar arrumar aqui. Então, esse aqui é o gráfico da nossa parábola. Professor, mas cadê o x1 e x2? Como essa questão, o x1 e o x2 são iguais e, consequentemente, o vértice também vai ser igual ao x1, aqui a gente deu, digamos assim, o azar de eu ter escolhido uma questão, de eu ter pensado numa questão em que o x1 é igual ao x2, que é igual ao x vértice, tá? Mas, como vocês vão encontrar, por exemplo, na Bienal, no exemplo, deixa eu verificar qual que é o exemplo da Bienal aqui. Não, na Bienal não vai ter esse exemplo, né? Mas na questão 1, por exemplo, da Bienal, vai dar a mesma coisa dessa questão aqui, tá? O vértice, o x1 e o x2 vão ser iguais. Bom, a gente viu aí como que faz a raiz, o vértice, o gráfico, e agora eu quero mostrar para vocês como que faz o gráfico sem usar essa informação, tá? Sem usar essa característica aí de raiz, vértice, nada. Vamos pensar no seguinte, ó. Vamos pensar na nossa função, nessa funçãozinha aqui, ó. Y, tá? O f de x. A questão, ela não dá o valor, né? Ela só fala que é real, que é um número real. Não, mas você acabou de ver aqui que eu fiz, ela não deu nenhum valor? Foi eu que coloquei os valores aqui, ó. Eu calculei a raiz, calculei o vértice. Mas deixa eu explicar para vocês, gente, como que faz o gráfico. Eu posso colocar qualquer valor? Pode. Qualquer um. Qualquer valor pode ser colocado. Então a gente que escolhe o valor do fx? Sim. Só que lembre do seguinte.
Lembra que a gente teve essa aula semana passada de gráfico? Eu só não E eu entendi essa conta aí do vértice aí, ó. Como que é? Eu também queria saber quem é o menos B. Que número que é o menos B? que não quero menos ver. Muito legal essa sua pergunta, porque é o seguinte, lembra aqui da forma de Bhaskara aqui, ó? Deixa eu mudar a cor aqui para ficar bem viva aqui, ó. Lembra aqui da forma de Bhaskara? Lembra que aqui tem B? E lembra que eu Sim. falei para vocês que o mesmo carinha daqui é essa mesmo daqui? Então esse B daqui, gente, ó, é o mesmo B que a gente usa na forma de Bhaskara. O A que aparece aqui é o mesmo A que aparece aqui. O delta que aparece aqui é o mesmo delta daqui. Então eles são todos iguais. É uma coisa só. Quem que é o vértice? Né? Vamos retomar. Quem que é o vértice? Se é minha parábola com cavidade voltada para cima, o ponto mais baixo é o vértice. Deixa eu... Enquanto que eu vou estar explicando para vocês, eu vou baixar um programinha aqui. Na verdade, eu não vou nem baixar um programa. Não. Vou mostrar aqui numa página da internet aqui, só para mostrar para vocês um trem aqui. A fórmula desse vértice aí é o número 4 aqui, né? Da mochila. Número 4 da apostila? Isso. É. Se você for olhar na apostila, seria o ponto 4. Ó, o ponto 1 é o delta. O ponto 2 vai falar que o gráfico é uma parábola, que é o que a gente está discutindo. O ponto 3, ele vai falar que o ponto C, tá vendo aí, ó? O 0 e C, no ponto 3 da apostila, vocês vão encontrar justamente o que eu expliquei para vocês aqui do gráfico, que o ponto C, ó, no caso aqui é o 1, é esse pontinho aqui que vai tocar no gráfico, no eixo Y. No ponto 4, é informado para a gente que, em todos os casos, o vértice da parábola o mesmo B que aparece aqui na parábola, que é o menos 2. Nesse exemplo, então a gente tem que ter cuidado, é nesse exemplo, tá? O A é o mesmo que aparece aqui para calcular as raízes, né? A equação do segundo grau. Delta, mesma coisa. No ponto 5, ele vai falar para vocês de que a concavidade é para cima ou para baixo, que eu acabei de falar para vocês também. Concavidade para cima e para baixo. Se o A é positivo, para cima. A negativo, para baixo. E aí, continuando, ele fala do delta, que tem duas soluções aqui, ó, para cima e para baixo, com x1 e x2. O delta igual a zero, que só tem uma raiz. E o delta menor que zero, que não possui raiz. Deixa eu filmar aqui a apostila, para eu falar um pouco dentro da apostila, então, né? Que pode ser que fique um pouco mais claro aí para vocês, né? Pessoal, tem como você fazer uma questão com a gente ou já vai acabar o tempo? Oi? A aula já vai acabar agora, 11h30? É, mas a nossa aula acaba 12h15, Meio né? dia 15. Nossa aula vai até Acaba 12h15. 12h15? Meio dia Ah, 15. meio-dia 15. Não então, tem 12h15. horário não, mano? Uhum. Tem como você fazer um exercício da Bienal com a gente? Cara, na verdade, o que aconteceu, né? Eu ia fazer um exercício com vocês, eu ia, na verdade, responder os exercícios da aula passada com vocês e acabei me esquecendo. A gente ia iniciar fazendo isso, né? E aí, eu queria até deixar o final da aula para a gente fazer isso. Os da Bienal, ô Lucas, eu fico aí em dúvida, porque assim, a escola me pede para que eu não resolva eles com vocês, é para vocês resolverem, né? E eu faço exemplos o mais próximo possível desse aqui. Porque o que acontece, Lucas, é o seguinte, vocês têm que, não importa qual que é a função, vejam aqui, eu não sei se vocês estão vendo a apostila que eu estou mostrando para vocês. Sim. Tá vendo aqui a função da questão 2, ó? Y igual a x² mais 2x menos 3, você tá vendo aí? Uhum. Não importa, Lucas, qual que é, o que seja isso aí, não importa. Todos eles vai ser a mesma coisa. Então, o que vocês precisam pegar a ideia é que vocês, é o que vai acontecer é o seguinte, ó, não importa se tá isso aqui, ó, y, vamos olhar lá, ó, x² mais 2x
menos 3. Não importa, Lucas, se é isso que está escrito. Não importa que seja isso aqui, ó, x² menos 7x mais 4. Não importa se é isso, ou, por exemplo, não importa se é isso aqui, ó, menos x² mais 12x menos, sei lá, 18. Não importa se esteja nesse formato. Qualquer um desses 3 formatos aqui não importa. Por quê? Porque, independentemente dessa aqui, o que vocês vão fazer primeiro? Ó, se você for responder a questão 2, vai dizer o seguinte, ó, calcule o ponto de intersecção com o eixo das ordenadas. Uma coisa que eu sempre falo, anota. Escreve aí na sua apostila, eixo das ordenadas é o eixo Y, que é uma coisa que às vezes eu falo, e aí durante a aula o aluno não anota, e depois ele sente essa dúvida, né? O que é o eixo das ordenadas? Eixo das ordenadas é o eixo Y. E aí não anota, e depois em alguma questão ou outra que vai aparecer essas palavras diferentes, que nem sempre eles vão usar, é o eixo Y, então vai chamar de eixo das ordenadas. Assim como o eixo X é o eixo das abscissas, tá? Mas vamos focar aqui num ponto. Primeiro, a letra A dessa questão 2 aí da Bienal, ela vai dizer o seguinte, ó, letra A, ele está perguntando assim, ó, quem que é o ponto C? Quem que é o C? Se você olhar aqui, ó, nesses 3 exemplos que eu coloquei para você aqui, ó, para vocês, o ponto C é menos 3. Ó. Então, aqui a resposta seria menos 3. Aqui a resposta seria 4. E aqui a resposta seria menos 18, tá? Então, cada um desses aqui vai ter uma resposta diferente, mas é a mesma resposta se você for parar para pensar, né? É a mesma posição, só muda os valores em si. Então, isso aqui é o valor de C, e para eu descobrir o ponto, né, nesse caso, o ponto vai ser o 0 menos 3. Esse é o ponto que eu preciso para responder a letra A. Letra A dá 2, tá? Aqui, mesmo processo, seria 0 e 4. Aqui 0 e menos 18 seria a resposta para a letra A daquela questão. Aqui vale ressaltar um ponto em que eu discuti isso aqui com vocês lá no início, ó. Ponto C. Então tem que ficar só antenado aí para poder conectar as coisas aí que a gente está fazendo. Item B. Os pontos de intersecção com o eixo das abscissas. A abscissa é eixo X. Então, quando ele pede o eixo X, quando ele pede o eixo das abscissas, na verdade a questão está pedindo para a gente calcular o x1 e x2. Se tiver x1 e x2, né? Então ele pede para a gente calcular. Então o que a gente tem que fazer aqui nessa questão? Simples. Calculo o delta. Então o delta, por exemplo, na primeira, ó, é menos b, então vai ficar menos 2, mais ou menos raiz, desculpa, eu estou calculando x, né? Ele vai calcular primeiro delta, então o delta é b ao quadrado, lembre-se, né? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, se eu olho para essa questão aqui, vai ficar assim, ó, o b ao quadrado, então é 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, o a aqui é 2, é 1, e o c é menos 3. Então, quando é menos seria 3... 2x ao quadrado? Não. Nunca. A gente nunca usa o x para calcular o x. Lembre-se, o delta é para calcular o x. Eu não posso usar o x para calcular o x. Não entra variável. Porque se eu colocar a variável aqui, ela não vai sumir para eu encontrar um número, entendeu? É só um número. Inclusive, isso daqui... Não, o x não é 1. O x não é 1. Essa é uma coisa muito importante da gente ver. Eu vou até parar um pouquinho aqui para a gente discutir isso. Ó. Y. Quando eu tenho x² mais... Deixa eu até olhar aqui. É 2x menos 6, ó. Gente, o x não é 1. O x pode ser que seja 1? Pode, mas só depois que eu resolver que eu sei. Aqui, ó. Aqui é 1. Mas isso aqui não é x, gente. Como eu comentei lá no início. Isso aqui tem um nome. Isso aqui é o a. E isso daqui, lá no início, eu indiquei para vocês. É o bzinho. E esse aqui é o c. Então, cada um deles tem um nome. Isso aqui não é x. Para calcular o x, eu não vou usar o x. Eu só uso os números que estão multiplicando o x. No caso aqui, o 1, o 2 e o menos 3. Ó. Nesse caso aqui, ó, o 1
o 2 menos 3. Se eu fosse fazer com o de baixo aqui, ó, esse segundo aqui, ficaria, ó, menos b, o b seria menos 7, então ele ficaria menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes o a, ó. O a novamente é 1. Vamos mudar um pouco, vamos colocar um 2 aqui, por exemplo. Então, aqui seria vezes 2 vezes o c. Nesse caso, o c é 4. Então, a gente teria o delta desse. No último aqui, mesmo processo, ó, só que agora o b é 12, então 12 ao quadrado. O a é menos 1, então aqui ficaria menos 1, tá? Porque, professor, mas não aparece, mas tem um aqui, tá? Isso aqui é uma das coisas que vocês estudaram desde o ensino fundamental, os professores vêm indicando isso para vocês, que quando não tiver número com a variável, é porque o número é o 1, só que o 1 a gente não precisa colocar, tá? E aí... Por que que na segunda opção ali vai 2? Tá vendo o 2 aqui que eu acabei de colocar, ó, para mudar lá, até falei. Eu coloquei o 2 aqui, ó. O 2 no lugar do A. Então isso aqui não ficou claro ainda, ó. Mas por que que não seria um... Por que que o senhor colocou 2? Você poderia colocar 1. Vamos lá, Bárbara. Pode ser qualquer número, Bárbara. Menos o 0, tá? Só o 0 que não pode, porque senão não seria uma equação de segundo grau. Isso pode ser qualquer número. Tá vendo que eu coloquei o 1 aqui? Aí aqui tem o menos 1. Aí aqui tinha um 1 de novo. Aí eu até falei assim, ó, vamos mudar um pouco, vamos colocar um 2 aqui, só para vocês entenderem que pode ser qualquer número. Então, se vocês pegarem, por exemplo, aqui, ó, sei lá, funções do segundo grau, aqui, ó. Se a gente for na internet aqui, funções do segundo grau, aqui, ó. Vou pegar aqui... digitar aqui exercício, que aí provavelmente vai aparecer um monte. Exercícios de funções de segundo grau. Então, se a gente pegar, por exemplo, esse aqui, ó, esse aqui é o 1. Perfeito. É o 1. Mas, ó, esse segundo exemplo aqui, eu sei que está bem pequeno, né? Esse segundo exemplo aqui, ó, é menos x quadrado. Então, aqui a gente tem um menos. Se a gente pegar esses exercícios aqui, ó, tem aqui 1, aqui é 2, aqui é menos 1, aqui é menos 1. Mas pode sim acontecer de ter 5, 7, 8. Por que geralmente as listas de exercícios não colocam, né, valores muito altos, gente? Isso porque quanto maior ou quanto mais alto for o valor, mais complexo vai ser o cálculo. Por isso que geralmente... Beleza, Pedro. Por isso que geralmente os valores que vão aparecer nas funções são valores pequenos, porque quanto maior o valor que apareceu numa função do segundo grau, mais chato é o cálculo. Não significa que é mais difícil, só é mais chato de se fazer, tá? Então, uma coisa que é muito interessante de vocês fazer é o seguinte, ó. Mapa mental de função quadrática. Pegar, por exemplo, um mapa mental de função quadrática. Ó. Aqui. E dar uma estudada, dar uma, sabe assim, marcar os pontos. Uma coisa que é muito importante, que seria muito importante que vocês fizessem, principalmente para as próximas aulas, durante a aula, vai anotando as suas dúvidas. Vai vendo a aula e vai anotando. No final da aula, aí vocês perguntam, porque às vezes... A dúvida de vocês vai ser respondida um pouco mais à frente. Pode parecer que eu estou sendo chato, mas eu estou tentando não ser chato. É tentar mostrar para vocês que, independentemente dos valores que apareçam aqui, gente, ó, os passos, ó, eles são os mesmos. E fazer o cálculo para vocês. Ó. Por exemplo, se nós pegarmos esse primeiro exemplo aqui, ó, 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 4, vocês podem fazer, ó, 2 elevado a 2, menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Ó. Abre parênteses, claro, né? Vezes, aí abre parênteses, menos 3. Aí você vem aqui,
e dá um Enter. Ó. O resultado é 16. Então, desse aqui é 16. Pronto, já sei o resultado. Desse segundo aqui, quanto que vai dar? Vamos fazer, ó. Vamos fazer o mesmo passo. Ó. Só que o 7 agora, ele está aí negativo, então tem que colocar entre parênteses. Ah, professor, o resultado deu 17. Sim. Não tem raiz quadrada? Não tem. Não tem problema. Tem solução do mesmo jeito. Só não é uma solução bonitinha, né? Porque vai ter raiz de 17 lá no meio da solução. Se você calcular, por exemplo, ó, raiz de 17, você vai perceber que vai dar um número decimal, 4,1, por exemplo, aproximadamente. Não fica tão bonitinho, mas é aplicável, tá? Ó, o terceiro exemplo aqui, ó, 12 elevado ao quadrado menos 4 vezes menos 1, fecho parênteses, vezes, aí menos 18 que eu coloquei. Então, o resultado aqui vai dar quanto? 72, tá? Também não tem raiz quadrada exata, mas não tem problema, gente. Tá? Só fica meio feio? Fica, porque isso aqui foi eu que inventei, por isso que tá dando esses números quebrados aí. Mas não tem problema nenhum. Independentemente do tipo da função, dos valores que apareçam, sempre a forma de se resolver é a mesma. Então, vocês não precisam ter medo aí de resolver, de aplicar as fórmulas. O que vocês precisam lembrar é disso que eu mencionei, que eu comentei com vocês no início da aula. Raiz, vértice e o gráfico. Agora, a pergunta seria o seguinte, professor, por exemplo, na questão 1, não vai falar nada sobre construir sobre vértice, nem nada, nem tem espaço para fazer isso. Como que eu faço o gráfico da função quando não tem essas informações? Gente, a gente faz igual a gente aprendeu com o gráfico da equação do primeiro grau, da função do primeiro grau. Como? Eu venho aqui, por exemplo, vamos pegar como exemplo essa função aqui, ó, x quadrado menos 2x menos 3, tá? Vamos pegar esse exemplo aqui para a gente analisar. Como que eu faço o gráfico dessa função? Eu venho aqui e faço a mesma coisa que eu fiz lá naquela outra passada. Ó. Eu venho aqui e monto uma tabela de valores para descobrir os valores da minha função do segundo grau. E aí eu posso escrever aqui qualquer valor que eu achar interessante, tá? Então eu venho aqui e venho dando valores e calculando cada um deles. Ó. Eu vou separar aqui na tabelinha para a gente obter aqui pelo menos os 4 valores para poder fazer aqui a nossa função. Então eu venho aqui e posso, por exemplo, colocar qualquer valor. Eu vou colocar aqui, ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, tá? Não sei se esses são os melhores valores para essa questão, mas são valores que são simples da gente calcular. Então, ó, com o menos 2, eu vou substituir aqui, ó, menos 2 ao quadrado. Aí eu venho aqui e substituo, ó, 2 vezes menos 2. E depois eu venho aqui e subtraio 3, ó. Aí eu venho aqui e faço o cálculo. Só para não perder tempo, eu vou usar uma calculadora, tá? Vocês não precisam usar calculadora, porque vocês vão estar fazendo em casa. E aqui a nossa aula, como o Lucas já afirmou, né? A gente não tem muito tempo aí para ficar fazendo. Então, eu não vou perder muito tempo fazendo passo a passo, bem devagarzinho, porque senão vai acabar a aula aí e aí eu não explico essa parte que eu acredito que é muito importante para explicar para vocês. Ó. Isso que eu digitei aqui é justamente o que está escrito aqui. Ó. O resultado vai dar 5. Então, eu sei Mas, que quando x é menos isso 2... é o quê? Isso é vértice, isso é raiz. Ai. Lucas, você não escutou o que eu falei no início? Eu Eu acabei de falar o só que eu tô me seguinte, ó. perdendo. Eu acabei de falar o seguinte, ó. Na questão 1, ele pede para a gente fazer o gráfico. Eu até falei assim, ó. Nós vamos agora aprender como que faz o gráfico da função sem usar essas coisas que eu falei no início, que é raiz e vértice. Nós vamos ver agora como que monta o gráfico da função semelhante como nós montamos no gráfico da função do primeiro grau, aula passada. Que foi como? Montando a tabela. A gente não está calculando raiz, nós não estamos calculando vértice, nós estamos montando uma tabela para depois pegar os valores e desenhar o gráfico a partir desses valores, tá? Igual a gente fez na aula anterior com o gráfico da função do primeiro grau. Ó.
A gente vinha aqui, colocava os pontinhos na formato de U, que nós vamos desenhar depois dos pontos. Mas a gente precisa primeiro conhecer os pontos, tá? Por exemplo, o do menos 1, eu venho aqui e substituo, ó, menos 1 ao quadrado. No lugar do x, eu vou colocar o menos 1, ó, vezes menos 2, vezes menos 1, menos 3. E aí, eu venho na calculadora aqui, para não perder tempo, e faço o cálculo. Eu vou usar o mesmo do anterior. Vou colocar no lugar do 2 aqui, ó, do menos 2, eu vou colocar o 1 só para agilizar. O resultado vai dar 0. Então, eu sei que quando o x é menos 1, o y, a função é 0. Agora, eu vou colocar o 0. Ó. Então, vai ficar ó, 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0, menos 3. Esse aqui não precisa nem de calculadora, porque ó, esse aqui dá 0, esse aqui dá 0, então vai sobrar só o menos 3. E aqui com menos 1, mesma coisa. Ó, menos 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1, menos 3. Então, o resultado aqui, ó, quando eu aplicar na calculadora, ó, bem aqui, eu vou tirar o sinal de menos aqui desse 1. Então, vai dar menos 4 o resultado. E, por fim, substitui isso 2. Ó. 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2, menos 3. Ó, 2 ao quadrado é 4, e 2 vezes 2 dá 4. Então, 4 menos 4 dá 0. Vai sobrar quanto? Menos 3. Nisso daqui eu tenho os pontos. Ó, os pontos para montar o gráfico da minha função. Se eu quiser fazer um pouco mais bonitinho essa tabela, eu poderia fazer ela dessa forma aqui, ó. Sem o cálculo, ela ficaria assim, ó. Sem o cálculo, tá? Deixa eu montar aqui bem pequenininho. Só para ficar mais visível aqui todos os pontos, ó. Sem o cálculo, fica assim, ó. X e Y. Ó, quando o X é menos 2, o Y é 5, tá? Só para deixar os valores mais organizados. Menos 1 e 0. 0 e menos 3. 1 e menos 4 e 2 e menos 3. Ó. Então, aqui, esses 5 que são os pontos que eu vou utilizar no meu gráfico. Então, como que eu desenho o gráfico? Da mesma forma que a gente aprendeu com função do primeiro grau. Ó. Observem que o x é de menos 2 até 2. Ó. Então, vou desenhar mais ou menos aqui. Ó. Deixa eu descer um pouco mais aqui. Mais ou menos aqui, ó. Aí eu vou dizer, vou colocar aqui, ó, o menos 2 aqui, aí eu vou colocar o menos 1 aqui, o 0 aqui, o 1 e o 2, tá? Só para ficar bem organizadinho. Aí eu venho aqui e vou desenhar o eixo Y. Como o eixo Y vai passar no 0, tá, gente? Ele sempre passa no 0, então ele vai passar mais ou menos aqui, ó. Aí, venho e desenho os pontos no Y. O maior do Y é 5 e o menor do Y é menos 4, tá? Que é o menor. Então, ó, do 0 eu vou até o 5, ó. 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Se vocês usarem uma régua no papel, vai ficar bem mais bonitinho aqui, bem mais organizado que esse que eu estou fazendo, tá bom? Então, esse aqui é bem interessante aqui, tá? Bom, então, pronto. Temos aí as informações. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ligar os pontos, ó. Então, eu vou começar pelo menos 2, ó. O menos 2 se liga com o 5. Então, eu venho aqui, ó, menos 2 e ligo até lá em cima com o 5. Ó. Então, aqui é o primeiro ponto. O menos 1 se liga com o 0. Então, ó, menos 1 se liga com o 0. Eu venho aqui e marco no menos 1. O 0 se liga com o menos 3. Então, eu venho aqui e ando até o menos 3, ó. O 1 do x, ó, se liga com o menos 4. Então, eu vou conectar os dois. Conecto os dois. E o 2 se conecta com o menos 3. Ó. Eu venho aqui e se conecta com o menos 3. Então, vocês vão observar que a nossa parábola está assim. Ó. Os pontos que eu escolhi fez com que essa parábola ficasse nesse formato aqui. Ó. Vou desenhar de baixo para cima. Ó. Quase que deu certo. E vai ter esse formato. Se eu pegasse um outro ponto aqui, eu poderia escolher um mais aqui, né? Para ficar simétrico com esse. Poderia escolher outro mais em cima aqui para ficar simétrico com esse. Mas não precisa escolher muitos pontos.
uns 5 pontos para a parábola tá bom para você desenhar a parábola, tá? Entenderam? Tem como construir o gráfico sem o auxílio do vértice, das raízes, tá? Tem como, tem. Mas então é só você seguir esse modelo. Faz uma tabela, depois desenha o gráfico. Ou se você preferir, você pode seguir esse modelo. Ó. Calcula as raízes, calcula o vértice, depois desenha o gráfico da função. Porque no primeiro exemplo, ó, na verdade, no primeiro exercício, deixa eu abrir aqui a apostila. Ó, no primeiro exercício, é para você fazer usando a tabela, na verdade. Usa a tabela. No exercício 2, é para você usar justamente aquela ideia que eu dei do vértice, da parábola e tudo mais, para depois fazer o gráfico, tá? No exercício 3, é para vocês desenharem o gráfico aqui. Usem, por exemplo, somente os pontos ó, de 0 a 2. Não precisa usar, por exemplo, -1. Não pode usar o 3, tem que ser 0, 1 e 2, tá? Ó, 0, 1 e 2 para poder dar certo. Essa aqui, já que o domínio é do 0 ao 2, tá? Então não pode usar números maiores do que 2 e nem números menores do que 0. E na questão 3, é para vocês relacionarem o gráfico, tá? O gráfico não, tipo gráfico, na verdade a gente não vai usar o gráfico em si, mas usar a estrutura de gráfico para responder, gente, qual é o valor do vértice aqui, ó. Lembrando que aqui é aplicando numa equação do segundo grau. E aí ele vai falar que o discriminante, né, o delta, é igual a 0. Aí com delta igual a 0, a gente consegue saber qual é o valor da constante C. Tá? Essas são as dicas aí para vocês fazerem a atividade, ok? Eu vou estar enviando ela lá no Maestro para vocês. Tentem, gente, ó, amanhã pega um caderninho, pega uma folha, pega uma caneta, vai anotando as dúvidas, tá? Tentem, tenham cuidado, porque eu sei, assim, na sala de aula a gente já se dispersa, né? A gente acaba, digamos assim, perdendo foco e em casa a gente acaba perdendo muito mais o foco. Então tenham cuidado se vocês estão ouvindo alguma coisa ao mesmo tempo da aula, se vocês estão vendo ou assistindo alguma coisa durante a aula, tenham cuidado para outras coisas não chamarem a atenção de vocês e vocês perderem o foco e acabar como acontece às vezes, a gente perder o foco e aí acaba que, digamos assim, alguma palavra que eu diga, você não escute a direito, ou não entende ela direito e acaba, digamos assim, perdendo toda a explicação por causa de alguma ou outra palavra que não tenha sido entendida de forma correta, tá? Então vamos ter esse cuidado aí. Eu sei que não é fácil, a gente está trabalhando nesse projeto à distância. Os professores, a gente está fazendo o máximo que a gente pode, tá? Então, tenham paciência com a gente, tenham paciência com meus colegas também, porque da mesma forma, vocês querem que a gente tenha paciência com vocês, né? Não é fácil, mas vamos tentar. Vamos fazer a chamada de hoje, tá? Olha só, Bárbara tá aí? Beatriz, Pronto, gente. Caroline, Daniele, Ellen, Enio. O Enio entrou, mas já saiu, né? Gabriela. Não, Gabriel, desculpa, Gabriel. Nossa, beleza. Desculpa, Isabela. José, não conseguiu entrar. Caio não veio. Laura, ok. Leandro, não. Leonardo, não conseguiu. Lineker, né? Não vem mesmo. Lucas, Luiz Flávio, também não. Luiz Felipe. E o Pedro, já saiu, né? Não, o Pedro tá aí ainda. E a Luana. Pessoal. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Desculpem aí por qualquer coisa. E vamos estudar. Diga. Edita esse final da chamada, tá? Edita no vídeo. Tá gravado. Tira